Pessoal, esse é mais um vídeo da nossa série de holding. Se você não viu os outros vídeos, clica nesse card que está aparecendo aqui em cima, bom, se você não souber o que é holding ou se você estiver buscando outros assuntos sobre holding, essa playlist vai ter todas as informações relevantes. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a parte financeira da holding, né, a parte de tributos e não só como está hoje, né, hoje no dia 14 de setembro de 2025, mas também como vai ficar, né, como a gente prevê que vai ficar, né, depois da reforma tributária, que inclui IBS e CBS. Tá? Mais uma vez estou aqui com o Dr. Cauê. A gente vai falar sobre essa parte tributária e iniciando fazendo uma pergunta bem prática. Cauê, uma pessoa que recebe 100 mil por ano em aluguéis, quanto que ela paga de imposto na pessoa física e quanto que ela pagaria numa holding na prática? Pô, Bruno, vamos lá. Conversamos já um pouco básico nas demais aulas, sugiro que vejam. Vamos colocar de forma simplificada, tirando os demais gastos, né? Uhum. Então, a pessoa física, hoje em dia, ela paga de imposto 27,5%, recebendo 100 mil reais por ano ali. Isso vai dar 27.500 reais só em imposto no ano ali. Então a gente está falando de uma viagenzinha para a Europa aí de 2 semanas. Mais ou menos, né? Eu acho que agora um pouco menos, né? Tá complicado para todo mundo. Uma semana né? e meia. Vai. Tá, então, numa holding atualmente, antes da entrada da reforma que virá em 2026, estamos pagando dentro dela entre 14% a 12% anual. Isso vai dar ali, o quê? 12 mil reais? De 12 mil a 14 mil reais. Então a gente está falando ali de uma economia real entre 15 e 13 mil reais por ano a cada 100 mil de faturamento, né? Sim. Com aluguéis. Então você vê que realmente é uma diferença muito expressiva, né? Sim. Isso já considerando toda a parte, enfim, de custas da empresa, né? Claro. Contador, enfim. Né? Que não são muitas custas. Exato. E o porquê que é tão importante da gente estar conversando isso agora? Antes da gente entrar nos tópicos da reforma tributária, que será em 2026, é bom deixar claro que com a reforma tributária, a fiscalização em cima, principalmente das partes dos aluguéis, ela virá em cima. Vai ser uma coisa bem mais pesada do que é. Porque hoje em dia é muito fácil você não declarar valores recebidos de aluguel e coisas afins. O sistema que virá junto com a reforma vai ser muito forte nesse quesito. Eles pretendem caçar fortemente nessa área. Então, é uma coisa nesses próximos meses a se pôr em operação para se regularizar, para ano que vem já estar pronto para a entrada disso aí. Legal. Eu vou pedir a licença da palavra para falar um pouco mais sobre esse assunto. O que o Cauê quer dizer, né, com isso? A gente já houveram algumas notícias falando sobre isso, né, que a Receita está desenvolvendo um sistema de cruzamento de dados, né, aprimorando o cruzamento de dados deles, para identificar inconsistências. E como que funciona isso? Né? Vamos supor que você aluga um imóvel seu para o Joãozinho. E aí o Joãozinho declara que ele mora naquele imóvel. Né? Então a conta de luz está no nome dele, a conta de água está no nome dele. Para todos os fins, ele mora naquele imóvel efetivamente. Só que o proprietário, né, do imóvel não é o Joãozinho, é o Cauê. Então, mas qual que é a relação do Joãozinho com o Cauê? Nenhuma, eles não são amigos, não são familiares. Então, muito provavelmente, há uma relação de locador e locatário nesse contexto. Então a Receita vai investigar isso. Né? Então, se o Cauê não está declarando que ele está recebendo o valor do Joãozinho, e o Joãozinho está declarando que ele está morando naquele imóvel, então a Receita sabe que o Cauê está sonegando imposto. Então ele está omitindo a informação de que ele está recebendo o valor do Joãozinho para morar naquele imóvel. Então o Leão vai pegar ele, né? E não vai pegar só em relação ao que ele fez naquele mês, mas ele pode pegar até 5 anos retroativos. Exatamente. Com juros e correção. E a gente sabe que os juros do Brasil estão muito alto, né? Então, assim, quando a gente fala que o leão vai te pegar é porque
ele pega com força, cara. Vai. Ele morde, ele arranca pedaço e ele pode matar muita gente. E não vai adiantar combinar com o inquilino de os dois não falarem sobre, porque com o sistema que eles vão implementar agora... Independe do inquilino. Independe de você ou da outra parte não declararem. Exatamente. Isso é uma coisa que eu estava conversando com um cliente meu, tem um tempo que eu estou conversando com ele sobre isso, porque é uma prática muito comum, né, de a gente fazer o por fora, né, que chama, com dinheiro vivo ou outras formas de não pagar imposto. Isso é uma prática amplamente utilizada por pessoas que têm muitos imóveis, só que é uma prática que tende a morrer com a modernidade e com o cruzamento de dados, análise de dados mais aprofundada. Então, se você tem uma holding, ou se você tem diversos imóveis, o que você tem que fazer para ontem, né? Então a gente fala antes de 2026, é regularizar essa situação para que quando a Receita começar a cruzar efetivamente esses dados, ela não ache uma inconsistência que vai te fazer pagar 5 anos de imposto para trás. Então assim, o que a gente está falando na prática? É inevitável a gente pagar mais imposto agora. É inevitável, infelizmente. Mas o que a gente pode fazer é prevenir que a gente tem que pagar uma paulada de imposto de erros do passado que a gente cometeu. E você pode escolher entre pagar 27,5% e pagar 12% a 14%. Vai da sua escolha, da sua preferência. Exatamente. O que você acha melhor, né? Então, imagina só você pagar 5 anos de 27,5% retroativo. Será que compensa? Ou é melhor você começar a pagar 11, 12 agora e não pagar nem retroativo e nem pagar essa diferença dos 27,5%? É porque não vai ter para onde fugir, Bruno. Para quem mexe com aluguel, para quem mexe com o âmbito imobiliário, vai ter que se adequar a isso. Não vai ter fuga mais. Entendi. Então, agora entrando nessa pauta de reforma tributária, a gente vai discorrer um pouco mais sobre, né, o que são esses impostos e quais são as vantagens de ter uma holding, quais são as variáveis que a gente tem que analisar e por que, independentemente dessas variáveis, te adianto, sim, vale a pena fazer uma holding. Então, o que será essa reforma tributária que está prevista para o ano que vem, né? Basicamente, vão ser a substituição dos impostos atuais por 2 impostos principais, que são o IBS e o CBS. Exato. Tá? E para quem, na prática, esses impostos vão entrar em vigor? Né? Para empresas e para aquelas pessoas físicas que estão inseridas em uma dessas 2 categorias. Ou o rendimento acima de 280 mil anual, ou que possua 3 imóveis e tem um rendimento acima de 240 mil anual. Perfeito. Tá? Qual que é a grande questão nesse ponto? A gente não sabe, né, ninguém sabe quanto efetivamente vai ser o IBS e o CBS. Né? Então, hoje a gente está falando, beleza, a pessoa física paga 27,5% e a pessoa jurídica paga 12%. Né? Então, a gente não tem como saber quanto que vai incidir desses 2 impostos sobre essa pessoa jurídica. Então eu queria, Cauê, que a gente destrinchasse esse assunto para explicar por que a holding ainda assim vale a pena com essa reforma, né? E caso pare de valer no momento futuro, né? Porque a gente vive no Brasil e se tem uma coisa que a gente tem certeza aqui no Brasil é da estabilidade política, né? Então que as leis mudam o tempo todo. Por que ainda vale a pena constituir essa holding, mesmo que em algum momento pare de valer a pena ter a holding por uma questão tributária? Maravilha, Bruno. Vamos lá. É válido destacar que a holding ela não foi criada para ser uma fuga tributária, né? Ela foi criada principalmente para você focar nessa parte do familiar ou do patrimonial. Que, ou seja, é proteger os seus patrimônios, proteger o seu CPF, proteger os seus herdeiros e a vida das suas porventuras, empresas ou investimentos que você fez ao longo da sua vida. Além de proteger tudo isso, nós temos ainda que o IR, o Imposto de Renda, ele permanecerá o mesmo ou próximo do que está. Temos um projeto de lei, mas esse projeto de lei não está andando no momento. Mas, em questão disso, a holding continua sendo mais eficaz do que manter esse patrimônio todo na sua pessoa física. E na questão que você falou de, deixou de valer a pena e tudo mais, tanto quando você cria holding, quando você adiciona o patrimônio nela... Integraliza, né? Isso, integraliza, perfeito. Você é isento
do imposto de transmissão, na liquidação dela total do patrimonial, você é isento do mesmo patrimônio. Portanto, se deixar de valer a pena, você vai pagar a taxa de advogado, que com certeza vai ser menor do que os gastos que você vai ter só de imposto de renda durante esses anos, né? Esses anos. Que a holding valeu a pena. Com certeza. E você vai desfazer a sua holding. Entendi. Então, o que ele está falando na prática? Não sei se vocês sabem, mas um direito garantido pela Constituição é que na integralização do capital de uma empresa, no caso a gente está falando aqui da holding, o ITBI ele não incide sobre aqueles imóveis. Então, o que isso significa? Você não vai pagar um imposto sobre transmissão deste imóvel para a sua empresa, porque essa não é uma operação onerosa, mas sim uma operação apenas de transferência do seu bem para a sua empresa. Entende? O seu bem para você mesmo. Para você mesmo, efetivamente é isso. Então, tanto na operação da integralização, quanto na dissolução desta empresa, né, deste capital social, o imposto de transmissão não incide. Então, a gente consegue fazer na prática uma análise de taxas. Né? Então, se a gente está falando de 27,5% atualmente na pessoa física e 12% na pessoa jurídica, então a gente tem uma diferença ali de 15% ao ano, tá? De custas com tributos. Então, se você colocar isso ao longo dos anos, e vamos dizer aí 3 anos, 3 anos você teve uma economia de 45% de imposto de renda. Isso é uma coisa fenomenal. Né? Então, se daqui 3 anos parar de valer a pena ter uma holding por conta da reforma tributária, esses 45% que você teve já valeram a pena. E quando você for fechar a sua empresa, você não vai ter que pagar o ITBI. Então, ainda assim, vai valer muito a pena. 45%, 3% de honorário advocatício para fazer a liquidação da holding. O que é mais vantajoso? Exatamente. Então, assim, obviamente, né, é um pouco complexo você fazer, né, uma holding e depois fechar essa holding. Sim. Né? Com o advogado você consegue fazer isso de uma forma muito facilitada. Mas, assim, pensando matematicamente, e se você está nesse vídeo você tem essa visão mais analítica como eu, não tem como dizer que não faz sentido você ter uma holding. Porque no contexto atual ela ainda faz sentido e no contexto futuro ela pode fazer sentido, só que nesse intervalo de tempo do faz sentido para o pode fazer sentido, ela continua fazendo sentido. Então, nesse tempo, você já está economizando seu dinheiro para que naquele momento da incerteza você tome a decisão. E se essa decisão ela for favorável à holding, você já se planejou lá atrás para isso. Então, você não vai ter nenhum prejuízo. E se for desfavorável à holding, você já embolsou todo aquele dinheiro. Exato, melhor ao longo daqueles anos. É melhor você ter uma incerteza já pagando menos do que ter uma incerteza pagando mais e talvez pagando ainda mais até constituir sua holding. Exatamente. Então, você tem mais algum ponto para contribuir nesse tópico, Cauê, de financeiro? Acho que esgotamos essa parte. É bom lembrar que tanto financeiro, como você pode colocar os seus imóveis dentro da holding, os seus herdeiros também podem integralizar os bens deles à holding. E não só isso, mas como se você é sócio de uma empresa e você integraliza essa parte da empresa, com o seu óbito, a distribuição de lucros ocorre dentro da holding. Então, além disso tudo, como temos holdings gigantescas no Brasil, ela faz a distribuição de lucros, é possível receber pela holding, é possível se tornar efetivamente uma empresa que te gera lucros e protege você, sua família e demais envolvidos na holding. Legal. Então, pessoal, eu acho que a holding, assim, eu acho que esse é o último vídeo dessa série. A gente trabalhou bem esses assuntos, a parte acessória, a parte da reforma, a parte tributária e o que é uma holding no geral, tá? Todos esses vídeos vão estar aqui nessa playlist. Se você quiser fazer um diagnóstico gratuito, se faz sentido para o seu cenário uma holding ou não, eu vou deixar um formulário aqui na descrição. E aí o formulário mesmo vai dizer para você se faz sentido ou não. Fazendo sentido, você agenda uma reunião conosco e a gente discorre sobre esse assunto e averigua o seu caso particular para ver se faz sentido efetivamente você possuir esse instrumento jurídico que é a holding. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreve nesse canal. E foi um prazer enorme. Obrigado, Cauê, mais uma vez. Eu que agradeço, Bruno. Pela disposição. Para quem não sabe, hoje é um domingo, tá? Então a gente está aqui num calor descomunal em Brasília, falando sobre um tema tão sério quanto o holding. Mas eu fico muito feliz
que você esteja aqui até agora, que você esteja gostando desse conteúdo. Então, se quiser falar alguma coisa aí, Cauê. Senhores, muito obrigado. O Bruno é um excelente profissional, confie nele. E é isso, estamos disponíveis aí para qualquer questões que vocês precisarem, qualquer dúvidas. O Bruno fica à disposição. E é isso, maravilha. Obrigado, pessoal. Até mais.